Bom, agora já dentro da área com spoilers, né, me deem um instantinho aqui só para eu fazer uma pequena alteração. Vou deixar agora para o resto do vídeo marcado o spoiler alert aí na tela, só para o caso de algum desatento acabar querendo pular uma parte do vídeo e cair justamente aqui. Para não estragar nada para ninguém, vai ficar para o resto do vídeo aí na tela a imagenzinha do spoiler alert. Então, antes de continuarmos com a história desse capítulo, eu gostaria de explicar rapidamente quem é o Yamato que eu mencionei no começo. O personagem Yamato mencionado quando eu falei do título é a filha do Kaido. Mas agora vocês devem estar pensando, peraí, você falou o Yamato, mas agora você fala que é a filha do Kaido. Eu já vou explicar isso tudo. Por hora, eu vou me referir ao Yamato como mulher e vocês já vão entender o porquê. Ela se identifica como homem e não como mulher, e o próprio Kaido se refere a ela como filho. Por isso, esse é o único momento em que eu estarei me referindo a Yamato como mulher, apenas para explicar essa situação. Yamato é biologicamente mulher, mas se identifica não só como um homem, mas como um homem em particular. E isso já deu muita confusão entre os fãs por causa do homem em particular com o qual ele se identifica. Yamato se identificava como Kozuki Oden mesmo antes de mostrar o rosto, porque no começo ele andava com uma máscara e roupas largas. Então algumas pessoas vinham até falando, será que é o Oden que escapou da morte? Enfim, não, o Oden morreu mesmo, não tem o que fazer, ele morreu uns 20 anos atrás, na história, né? Então, o apropriado para se referir ao Yamato é sempre falar no sexo masculino, tá? O anime logo logo vai começar a mostrar a vida e a morte do Oden. Então, quem assiste só o anime e resolveu seguir aqui ouvindo os spoilers, logo logo vocês vão estar por dentro de quem foi realmente o Oden. E o hype é muito grande pelo Oden. Chegou ao ponto, para quem não está a par com o mangá, de que as pessoas estavam começando a duvidar se ele realmente iria morrer no final. Antes do background dele, do flashback começar, as pessoas já sabiam que o Oden iria morrer. A gente já sabe da morte do Oden há centenas de capítulos, de basicamente quando o Kinemon, o Kanjuro e o Momonosuke chegam à ilha lá dos Minks. Nós, basicamente, desde quando eles se encontraram com os Minks, nós já sabemos do Oden. Então, mas quando você vê as coisas que o Oden fez em vida, quando você vir isso no anime, você também vai duvidar se realmente é possível executar ele. Quem está por dentro sabe disso tudo, né? Quem já leu o mangá. Bom, continuando. Agora nós vamos falar não quadro a quadro, não painel a painel do mangá, mas eu vou descrever mais ou menos como a história vai se seguindo a partir dos momentos mais importantes. Iremos comentar um pouquinho alguns detalhes de alguns desses, mas para que você realmente tenha uma compreensão da história, você deve ler o mangá. E de preferência, leia a tradução oficial
a tradução oficial em inglês, que é gratuita e está na internet. Eu vou deixar o link na descrição. Tudo bem? Este capítulo começa com o Luffy finalmente chegando no 5º andar de Onigashima e encontrando os Minks, a maioria deles ferido, já numa situação pós-combate, mas eles conseguiram nocautear os guardas. Xixi Lian tem uma conversa rápida com o Luffy, pedindo desculpas por eles não terem conseguido derrotar Kaido. E Xixi Lian se ajoelha pro Luffy. Então o Luffy responde errando o nome do Xixi Lian. É um erro que o Luffy costuma cometer com uma certa frequência em relação aos Minks. Eu já vou explicar isso mais pra frente. Luffy chama o Xixi Lian de Shishimamushi, ou Leão Víbora, porque Xixi, que é a primeira parte do nome do Xixi Lian, é leão em japonês, e o nome dele, Xixi Lian, era para ser uma referência à Sicília, só que da forma como é escrito em japonês, você tem as 2 primeiras sílabas que é leão, e o Lian no final da sonoridade tem uma sonoridade similar a Lion, então seria algo como leão-leão. Mas o Luffy chama ele de Shishimamushi. Da onde que vem esse Mamushi, víbora? Vem do Nekomamushi, que é um dos líderes dos Minks. O Luffy fala pro Xixi Lian que ele nunca vai... Ele pode esquecer o nome, mas ele deixa claro pro Xixi Lian que ele nunca vai esquecer o que os Minks fizeram pelo Raizo. E se você leu o mangá ou viu o anime, você certamente não deve ter esquecido também. Afinal, eles apostaram a vida deles para proteger o Raizo, né? A melhor parte desse trecho para mim foi que o Xixi Lian nem sequer é seguidor do Nekomamushi, que em inglês é chamado de Cat Viper, aquele gato gordo que é um dos líderes dos Minks. Eu sempre chamo ele de Nekomamushi. Neko, gato, Mamushi, víbora. Essa questão desses erros do Luffy se refere tanto a uma questão do Luffy nunca lembrar de nomes de pessoas que ele não tem contato frequente, mas também tem uma relação que é um erro frequente, uma piada recorrente, quando o Luffy fala em relação a alguns Minks. Por exemplo, Pecons. O Luffy, eu não lembro se isso ocorreu sempre, mas eu lembro de já ter visto ele chamar o Pecons algumas vezes de Pecon Mamushi. Talvez porque tanto o Pecons quanto o Xixi Lian quanto o Nekomamushi são todos felinos, então ele acaba atribuindo o nome, metade do nome do Nekomamushi aos outros também. Enfim, não sei. Mas é uma piada recorrente, né? E o que importa aí é que o Luffy, diferente da maioria das pessoas que se preocupa com aparência, que se preocupa com status, que se preocupa com coisas mais superficiais, o Luffy ele se importa com o valor das ações das pessoas. Ele não está preocupado se você é X, Y ou Z. Ele vai se lembrar do que você fez ou deixou de fazer. Isso eu acho que é uma característica de caráter muito legal do Luffy. Muito bacana. Ele valoriza as pessoas pelas ações delas, não por qualquer coisa trivial. Mas vamos continuar.